Quais são as sugestões que você dá para o profissional de SST para ele começar a falar essa linguagem com o empresário e o empresário começar a ver ele como, opa, esse profissional aqui ele é diferenciado dos demais, ele está querendo contribuir com o negócio, então tem que olhar ele um pouco diferente aqui. Qual sugestão que você traria aqui para gente? Divaldo, é falar a linguagem do negócio. E a linguagem do negócio é dinheiro, né? Então, assim, não existe outro caminho. Você tem que demonstrar que você agrega valor ao negócio. E, como eu te falei, a grande sugestão para você iniciar essa jornada, essa caminhada, é através do FAQ, que é tão simples. Quando você conhece, quando você tem um profissional gabaritado para te orientar, para te guiar em como fazer esse trabalho, ele é tão simples que eu sugiro que todos possam olhar para isso. Porque ele é a abertura de porta, Edivaldo. Através dessa abertura de porta, você vai conseguir falar a linguagem do negócio. Não adianta a gente se enganar. Olha, segurança em primeiro lugar. Isso é frase para colocar em placa. A segurança não está em primeiro lugar, mas também não está em segundo. Ela está junto. Não é segurança em primeiro lugar. É segurança junto com a produção, junto com a qualidade, junto com a área de sustentabilidade, junto com a imagem da empresa. Ou seja, precisa caminhar junto. E você precisa ter essa linguagem. Você precisa mostrar para o empregador que você faz parte do negócio, que você é estratégico para o negócio, que você não está ali porque existe uma legislação na norma regulamentadora número 4 que fala que tem que ter um engenheiro de segurança, 3 técnicos e um médico de trabalho. Não é por isso que você está ali. Você está ali porque você está ajudando a empresa a ganhar dinheiro. Você está ali porque você está ajudando a empresa a cuidar da imagem dela. Quanto vale a imagem da empresa? A gente não consegue mensurar, mas não tem preço a imagem da empresa. Nós temos as questões, né, das ações civis públicas, né, Ministério Público, as ações judiciais, indenizatórias, as ações individuais, ou seja, tudo isso faz parte da prevenção para evitar que isso aconteça. E se isso acontecer, eu tenho subsídio para defender a empresa, para me defender como profissional, para defender aqueles que querem trabalhar de maneira séria, eu tenho subsídio de defesa. Então, é essa linguagem que nós temos que falar. E nós estamos ali para proteger o trabalhador, para cuidar das pessoas, mas também cuidar da empresa que eu trabalho, que me dá o sustento. E olha que interessante, Paulo. No ano passado, ali em meados de agosto, setembro, mais ou menos, aqui no SST Online a gente fez uma pesquisa com profissionais da área de SST e depois a gente foi interpretar essa pesquisa. E particularmente eu cheguei à conclusão que a maior dificuldade que foi indicada na pesquisa, não indicada, mas que eu interpretei. Porque muitas vezes o profissional não vai falar que o problema dele é que ele não sabe falar a linguagem do empresário. Então vem o N respostas. E eu analisando aquilo ali, eu cheguei à conclusão que, e essa agora é a minha opinião, para mim, a maior dificuldade do profissional de SST hoje no mercado de trabalho é não saber falar a linguagem do empresário, é não saber falar a linguagem do tomador de decisão. A dificuldade, ela não é conhecimento técnico. Precisamos melhorar? Precisamos, mas não é essa. É aplicação técnica? Também não, porque se o profissional ele tem o conhecimento e ele bem induzido, no sentido de bem instruído, bem orientado, ele vai lá e faz o que precisa ser feito, ele usa o conhecimento dele, né? Agora, a dificuldade é essa relação entre o conhecimento técnico e fazer com que esse conhecimento técnico, de fato, ele traga resultado dentro da empresa. E parece que a gente tem uma lacuna, tem uma barreira. E para mim, esse é o grande desafio que a gente tem para superar. Como é que a gente consegue falar a linguagem do empresário, a linguagem do tomador de decisão? E eu uso vários exemplos. Você não vê, por exemplo, o responsável de manutenção mecânica, o tomador de decisão, falando que aquela máquina tem esse problema, tem que atender NBR tal, não sei o que. Não, ele vai lá e fala, olha, a nossa capacidade instalada aqui é tanto. Seguinte, se nós queremos aumentar a produção, a gente tem X horas que é perda para manutenção corretiva, preventiva, preditiva. Com isso, nós temos que ter ou mais máquina, ou nós temos que melhorar isso, fazer isso, para que a máquina esteja funcionando 100% do que você precisa. Então, pô, ele vai ali e ele fala isso. Quando você vê lá um profissional, por exemplo, um profissional do meio jurídico, ele vai lá e fala, bom, você quer fazer isso? Ó, você tem esses riscos, né? E você tem essas oportunidades aqui. Se você seguir esse caminho, acontece isso. Se você fizer isso, acontece isso. Ou seja, ele vai dando alternativas para o empresário fazer dentro da legalidade aquilo que ele pode fazer para aumentar seu faturamento, seu ganho, reduzir seu custo. Só que quando a gente chega no profissional de SST, particularmente, eu não vejo isso. Não generalizando, porque a gente tem muito profissional bom que fala, que usa e que implanta isso dentro da empresa. Como que eu caí de paraquedas falar do FAP?
Como que uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu estava conversando com um diretor de empresa, que era o diretor da empresa que eu trabalhava, particularmente eu tinha uma liberdade com ele, e eu perguntei para ele, na área de segurança, eu perguntei, ô Silvio, o que eu devo fazer para valorizar e tal? E era uma empresa que ela prestava consultoria, né? Não é uma empresa de consultoria da SST, ela tinha uma lacuna que tinha consultoria. E ele era o diretor, ele entendia de gestão, não sei o que e tal. Ele só me fez o seguinte, Edivaldo, qual é a finalidade da área de SST para você? Eu falei, prevenir acidente, não ter acidente, não ter doença. Ele, beleza. E qual que você acha que é a finalidade da empresa? E aí eu fui dando tudo resposta errada, né? Resposta errada. Ele falou, cara, o objetivo da empresa é faturar, é lucro e reduzir despesa. A maioria dos tomadores de decisão estão preocupados com isso. E aí ele falou o seguinte, para você conseguir ganhar espaço na agenda do tomador de decisão, você tem que achar um jeito de aproximar essas duas coisas. A prevenção dos acidentes com o lucro, o faturamento, a receita. E aí eu, ingênuo, tá, mas o que eu devo fazer? Eu não sei, não sou da tua área, eu sei o que o tomador de decisão quer. Esse é um problema que você tem que resolver. E aí, beleza, fui estudar, e aí me deparei com o FAP. Eu falei, vamos entender isso melhor aqui. E tava começando, né? O FAP começou a impactar as empresas em 2010, então ele tava começando ali e tal. Tiro certo. Não que o FAP ele é a única e ele é a melhor alternativa para você mostrar o custo e falar a linguagem. Porém, ele é a mais fácil, mais simples para você mostrar matematicamente. Mensurar. Você tá aqui. Então eu não tenho dúvida que hoje nós temos essa dificuldade que é falar a linguagem do empresário. E a linguagem do empresário, pessoal, se vocês pegar lá no comecinho da abordagem que o Paulo trouxe, foi o quê? Negócio.